Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um Aqui Tem Vaga, hoje onde vamos abordar diversos assuntos, a começar por um relatório que mostra o futuro do trabalho. Principais profissões que podem estar em ascensão, outras que vão precisar se repaginar, enfim, tudo isso a partir de agora com a Fernanda Nascimento, sócia fundadora da Stratlab. Seja muito bem-vinda, Fernanda. Obrigada. Estou contente que a gente vai falar de um assunto tão polêmico, mas tão importante nesse momento, né, que a gente vive de mudanças dentro do mundo corporativo, do mundo do trabalho. Pois é, você fala de polêmica e não tem como não ligar diretamente com o uso da inteligência artificial, né? Eu acho que é uma das principais coisas que chama a atenção aí de todos nós, porque há um avanço muito significativo e até assustador muitas vezes quando a gente olha para a inteligência artificial no mundo do trabalho, enfim, ou também até no mundo vida física, né, pessoal das pessoas. É verdade. Tem sido assustador, né? As pessoas têm falado bastante disso. Mas eu não tenho tanto medo da inteligência artificial, não, porque eu entendo ela como uma ferramenta que vai levar a gente para lugares diferentes, né? Acho que a gente já teve diversas, entre aspas, ameaças, né, durante a vida profissional da gente. Quem não teve, né? Sempre a gente tem uma tecnologia que chega, que assusta, um novo movimento que chega, que assusta. E a inteligência artificial, especialmente, eu acho que ela vem com uma carga de apoio para a gente poder humanizar as relações com clientes, com outros colaboradores, entre subordinado e líder. Enfim, ela traz tantas oportunidades que a gente tem que olhar para ela também com bons olhos, apesar de algumas ameaças, né? Pois é, eu estou aqui até com esse relatório que eu citei inicialmente aberto e há uma expectativa, segundo o Fórum Econômico Mundial, com apoio de fundações de pesquisa, de opinião e tal, de criação de mais de 69 milhões de empregos nos próximos 5 anos. E entre esses empregos listados estão esses especialistas em inteligência artificial e aprendizagem de máquina, também especialista em sustentabilidade, por exemplo, analista em inteligência de negócios. Quando a gente fala de sustentabilidade, também vem a pauta ESG, que hoje versa muito sobre o mundo corporativo e até as lideranças, algo que é significativo, não é? É bastante significativo e é um caminho sem volta, né? É importante a gente pautar. Agora, todas as vezes que a gente fala, quando a gente também entra na agenda ESG, por exemplo, a gente tem muitas decisões para tomar, certo? Então, eu acho que, como a gente está trazendo a pauta da inteligência artificial, qualquer que seja o próximo tema que a gente vai abordar, ele vai trazer junto todos esses dados, ele vai trazer toda essa informação que a inteligência artificial é capaz de produzir para que a gente tome, então, as decisões. Por que a sustentabilidade é um caminho sem volta? Porque a gente já sabe que ela é capaz de trazer riqueza. Sem sustentabilidade, a gente não tem um futuro de riqueza. E ela já tem se provado também lucrativa para as corporações. Então, é importante que a gente acorde, né, para a necessidade de ser de verdade ESG, tanto para o ambiente, quanto para o social, quanto para a governança, né, que são as 3 siglas. E é importante que a gente entenda que se a gente não conseguir implementar o ESG nas empresas de verdade, a gente vai ficar para trás, porque quem o fizer vai ter vantagem competitiva, não só porque ela é uma pauta que ela é do querer do consumidor, e o consumidor hoje é quem dita as regras, mas também porque ela é geradora de lucratividade, né? A gente vai conseguir fazer com que as empresas se tenham sucesso, muito mais sucesso quando elas atendem a todas as regras e todas as iniciativas ESG que elas estão sendo pautadas. Sim, é muito importante estar alinhado, até porque a gente fala de sustentabilidade e o mundo inteiro se preocupa com o futuro, gerações futuras, né? O que deixar no mundo, seja no trabalho, seja na vida em geral, para essas gerações. Agora, além disso, também temos engenharia de fintechs, cientistas e analistas de dados, engenharia robótica, especialista em Big Data, operadores de equipamentos agrícolas e especialistas em transformação digital, que eu sei que é uma área que você também tem muito conhecimento a respeito do marketing digital. E a gente fala de estratégias aí também para não só essa carreira em ascensão, mas o que fazer a partir dessa especialização digital, não é, Fernanda? Eu gostaria de te ouvir a respeito. A gente não tem muito como... É porque eu falei, a gente
fala principalmente de um futuro humanizado. Ó, tudo ligado, só para a gente ir lembrando como as coisas estão amarradas, né? Então, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente está falando de atender a mais benefícios e a mais pautas que são de valor para o consumidor. Quando a gente fala do social, óbvio, a gente está incluindo as pessoas e trazendo também mais relevância para as diferenças, o que é importante, porque a gente sublimou durante muitos anos, né, toda essa importância mesmo, todo esse valor. A gente está falando da governança, que aí a gente está falando de menos riscos, a gente está falando de mais transparência. Tudo isso humaniza, faz com que as marcas, as empresas e as relações, elas sejam mais favoráveis para o ser humano. Mas a gente só consegue fazer isso tudo mais favorável quando a gente tem o apoio da tecnologia. Até porque é muito difícil que você faça, porque você atenda a pautas tão específicas, cada vez mais o ser humano quer relações individualizadas e personalizadas. A gente não consegue ter essa personalização sem tecnologia, sem dados. E, de novo, a gente volta para o começo da nossa conversa, quando a gente tem toda essa produção de informação, mas que ela precisa ser lida. Então, não adianta a gente ter muita tecnologia se eu não tenho quem consiga ler. A inteligência artificial consegue ler essa informação e transformá-la por exemplo, ou melhor, a inteligência artificial ela consegue ler os dados e transformar em informação, por exemplo, para tomada de decisão? Sim, mas eu sempre vou precisar de um olhar humano para ele entender as diferenças, as nuances que vão ser mais favoráveis para a decisão ou não. Por quê? Porque quando eu falo de humanização e de relações humanas, eu falo de emoções. E a máquina não é capaz de traduzir emoções ainda. Eu acho que ela não vai ser capaz. A gente sempre vai precisar de um ser humano para entender, então, né, o que é preciso para que a gente faça mais interessante, que tenha mais aderência ao que o consumidor quer, tudo que essa máquina está trazendo para a gente. Ou seja, não ver a tecnologia como concorrente, mas sim como aliada nesse sentido de você agregar, trazer o melhor dos dois mundos, digamos assim, o mundo físico, o mundo humano e o mundo digital, eletrônico. Né? E você sabe, Lene, que a gente tem um problema hoje, por exemplo, no pós-pandemia, de que a gente digitalizou muitas coisas. A gente fez uma parte grande da lição da transformação digital. O que a gente não conseguiu com tanta eficiência foi transformar a cultura das empresas. Então, as empresas implementaram novas tecnologias, trouxeram esse olhar diferente dos próprios dados para dentro de casa, mas elas não foram eficientes o suficiente na implementação de tudo isso que ela adquiriu no dia a dia e na rotina dos seus colaboradores. Então, os colaboradores que entendem que essa cultura digital ela é relevante, que não tem medo da máquina e que aceitam, eles obviamente vão ter, num movimento absolutamente natural, mais vantagem competitiva frente a outros. Então, como a gente está falando de carreira, então é importante sim que eu aceite a cultura para que eu possa dar passos importantes, porque não tem volta esse caminho. Da mesma forma que o ESG não tem volta, a transformação não tem volta. A gente vai acelerar cada vez mais. A gente tem um ambiente cada vez mais favorável para a inovação a partir do momento que eu transformo a operação, né, através do uso de ferramentas, de tecnologia, e sobra mais tempo para que os humanos pensem em estratégias, pensem em inovação. E isso vai fazer com que a gente acelere cada vez mais. Porque eu tenho uma combinação muito favorável, não só dessa máquina que, com o aprendizado, consegue me dar, né, mais subsídios para que eu possa tomar decisões, como eu vou ter humanos com mais tempo e mais preparação até para que eles possam, então, fazer essa combinação que vai levar a gente mais longe. É bacana esse olhar positivo, afinal sempre temos o copo meio cheio e meio vazio. Exato. De tudo. Agora, falando de soft e hard skills. Hard skills pega muito para esse lado mais técnico, especialização e tudo mais. Soft skills eu acho que é o desafio. Muita gente fala que a contratação pelas hard e demissão pelas soft. Né? Exato. A gente vê muito isso. E é uma coisa também, as soft skills também não podem ser, elas não são um ativo das máquinas, né? Elas são
muito inerentes ao ser humano. E aí, vamos dar uns exemplos, acho que de soft skills para a gente ilustrar essa conversa. Então, a gente está falando, por exemplo, de resiliência, né? Imagina, um dos problemas que a gente tem hoje no mundo corporativo é exatamente o conflito geracional. É preciso resiliência entre as gerações para que elas se compreendam, né? Porque hoje a gente tem o X trabalhando com o Y e com o Z. São 3 gerações tão diferentes, né? E com características tão peculiares. Então, preciso de resiliência, preciso de tolerância, que é absolutamente uma soft skill necessária no momento, por exemplo, em que a gente vê, né, tanta polarização, em que a gente vê tantas discussões, né, por motivos às vezes fúteis, né? Enfim, então eu preciso de liderança, porque a gente tem, por exemplo, essas novas gerações muito afoitas pela cocriação, eles querem demais ser participativos nas decisões, mas nem sempre eles têm maturidade suficiente, então eles precisam de líderes que os ajudem a encontrar esses caminhos para não só para a inovação, mas também para que eles possam liderar, né? Porque eles gostam bastante de tomar frente, de tomar decisão, mas eles precisam de orientação. Enfim, outras, eu acho que a própria comunicação, né, é uma habilidade que nem todo mundo tem e que ela é importante de ser desenvolvida porque ela facilita a comunicação, aliás, ela facilita a relação, facilita a liderança, ela facilita a tolerância. Enfim, elas estão tão ligadas umas às outras, essas soft skills. E o computador, né, a inteligência artificial, a máquina, ela não é capaz. Também porque as nossas soft skills são ligadas à emoção, né? Sempre. Muitas empresas estão no híbrido e tem algumas ainda que estão tentando forçar um pouco essa volta para o presencial. Agora, falando também do computador, a presença dele nos formatos de trabalho que mudaram. A gente teve a pandemia que trouxe o formato totalmente remoto. Aí depois, agora acho que a gente já vive um híbrido que veio para ficar. Na maioria dos casos é híbrido, não é? Acho que depende muito do mercado. As pessoas tem alguns mercados que continuam ainda em casa, né, totalmente virtuais. Muitas empresas continuam sem escritórios. Se fizeram seus escritórios, continuam sem os escritórios. Acho que muitas empresas estão no híbrido e tem algumas ainda que estão tentando forçar um pouco essa volta para o presencial, uma maior parte do tempo no presencial. Acho que a gente tem uma maioria de empresas aí nos 2 dias presenciais e 3 dias em casa, mas algumas empresas estão tentando fazer essa retomada, principalmente porque o trabalho em equipe, a gente sabe que tem algumas peculiaridades de estar num ambiente físico, como as conversas do café, ou então sentar, olhar no olho e poder fazer uma orientação, que são encontros diferentes dos absolutamente virtuais. Principalmente porque sempre nessas conversas estou ali do lado do colega, né, sentada na mesma bancada, e essas trocas do dia a dia, olha, estou fazendo isso aqui que é diferente, tive essa atitude aqui num determinado processo e funcionou melhor. Essas trocas, elas são ricas. Então, dá para a gente viver só no virtual? Acho que para muitos mercados, sim. Principalmente quando a gente tem, por exemplo, os programadores que sentam e têm trabalhos um pouco mais solitários e que precisam de muita concentração. Quando a gente tem, por exemplo, os jornalistas, né, que escrevem demais, talvez... É bom, lógico, sempre a gente tem interação, mas eles conseguem realizar seus trabalhos porque ele já é individualizado. Outros trabalhos, eles são muito mais produtivos, principalmente quando você precisa de brainstorming, né? Quando você tem trabalhos altamente criativos e que a colaboração, ela é favorável para o resultado. Mas eu acho que, se a gente for falar de uma média, o híbrido vai bem, obrigado, né? Assim, então... As pessoas têm gostado bastante, porque também a gente tem adquiriu novos hábitos a partir da pandemia e que eles são bons do ponto de vista de poder dar conta de algumas tarefas das quais a gente não participava em casa, por exemplo, com os filhos ou com os pets, e que a gente gosta agora fez caber no dia a dia
do trabalho e que a gente também não quer mais abrir mão, né? É gostoso você poder almoçar com os filhos, é gostoso você poder trabalhar com o seu pet ali deitado no seu pé, enfim, né? Isso é gostoso, isso é bom. Pois é a pandemia que trouxe um olhar mais humanizado das organizações para com seus colaboradores, essa troca, até a própria liderança que mudou também, não é, Fernanda? A gente tinha uma liderança mais vertical, uma conjuntura mais vertical, a gente tem hoje mais horizontal a relação trabalhista entre não só os pares agora, mas também até as próprias lideranças para com os colaboradores. Ah, sim, eu acho que precisa de mais conversa, a gente aprendeu a conversar, né? Acho que na pandemia teve muita discussão, a gente teve que sentar e tomar decisões em conjunto. E eu acho que tem também uma desconstrução, que é um assunto também que a gente vem falando muito ao longo dos últimos anos, que é essa desconstrução do chefe para o líder. Então, quando a gente fala especialmente das gerações mais novas, que elas querem cocriar e que elas querem também ter o espaço, elas querem decidir junto, elas não querem só receber ordens. Então, eu tenho um valor ainda maior nesse líder, que ele é basicamente um orientador, ele não vai dar a ordem, né, o que o meu colaborador precisa fazer, mas ele vai orientar, ele vai ver o que o colaborador quer, ele pede a opinião do colaborador para ver quais ele acha que são os melhores caminhos e ele mostra os pontos favoráveis e desfavoráveis de qualquer uma das decisões ou de qualquer uma das ideias desse colaborador. E isso, por si só, já é muito, uma palavra que o pessoal gosta, é muito disruptivo, quando a gente se compara, por exemplo, com lideranças de 10, 15 anos atrás, né, em que a gente... eu sou a geração X e eu fui muito acostumada a receber ordens, né, assim, você vai fazer desse jeito porque manda quem pode, obedece quem tem juízo. E isso não funciona hoje com os jovens, né, a gente vai... É uma discussão improdutiva, você querer fazer hoje um jovem trabalhar do seu jeito por imposição. Então, você precisa muito mais das relações, da comunicação e dessa coisa que você conta que ela, né, que você bem exemplifica como horizontalizada. Além do que, essa coisa de você cercear as pessoas em silos, que também é uma prática muito antiga dentro das corporações, antiga, mas acontece ainda muito, ela também impede que a gente consiga colaborar, né, com o coletivo, ela impede boas ideias, impede que a gente aprenda com o colega que senta na baia ao lado e que às vezes tem uma iniciativa que pode me dar uma ideia muito interessante para resolver um problema que eu tenho, né? Então, derrubar os silos vem sendo cada vez mais relevante dentro das corporações, né? Então, de fato, quanto mais horizontalizado, mais benefícios a gente traz para o grupo. Bacana, é muito bom ouvir seu ponto de vista a respeito disso, afinal falamos de uma discussão que vai impactar diretamente toda a estrutura em termos, né, de funções dentro de uma organização. Agora, saúde mental é algo também que chamou a atenção, não só pela Covid, mas a Covid potencializou acho que tudo, né? Digitalização, saúde mental e até a preocupação interna da empresa para o colaborador nesse sentido e a permanência ou não do colaborador, que fica só se fizer bem, não tem mais aquela importância ou relevância tão grande só pelo salário, mas também por você estar fazendo algo com propósito. É verdade, né? As pessoas querem bem-estar, eu quero ser feliz, né? Quero ser feliz. Acho que a saúde mental, ela trouxe até diferentes termos, né, para o mundo corporativo, quiet quitting, né? Teve, enfim... mas as decisões pelo que é melhor para mim. Então, eu não quero mais esse trabalho porque isso está me fazendo adoecer. Não quero mais trabalhar nesse grupo ou ter esse líder porque eu me sinto desrespeitado e isso mina a minha saúde mental. Então, sim, o bem-estar e a preocupação da gente se manter saudável do ponto de vista, né, mental, psicológico, ele tem sido não só um ponto de bastante impacto nas decisões dos colaboradores, né? E, de novo, a importância da liderança humanizada, que consegue fazer com que esse colaborador fique, porque ele é feliz de estar ali
e favorecendo também todos os outros componentes para a inovação e para o bom andamento do trabalho do time, né? Então, mais uma vez, muito computador, muita tela, né? Então, a gente se tornou mais, de alguma forma, mais solitário também durante a pandemia, o que também não favorece a saúde mental, mas principalmente ambientes que favoreçam as pessoas a serem o que elas têm vontade de ser, que elas sejam felizes. Por isso que a gente vê também tantas empresas permitindo agora que você tenha horários flexíveis ou que você leve seu pet para o escritório, enfim, com mais opções, não só de você desestressar durante um tempo, espaços de descompressão, eles já são muito habituais, né, nas empresas de tecnologia, mas a gente tem visto as empresas no pós-pandemia, né, tem até um nome que o pessoal da arquitetura usa, que ele eu não lembro como ele é, mas ele fala muito que assim, você traz um pouco da sua casa para dentro do escritório para você poder fazer essa transição mais facilitada de o híbrido ser bom para todo mundo, né? Então, eu não quero mais aquele escritório duro, sem graça, aquele ambiente quadrado que me faz sentir sufocado. Para eu estar aqui, eu quero que também isso tenha mais a ver com esse ambiente caloroso que eu tinha durante a pandemia lá na minha casa. Isso é uma boa dica para essa transição realmente acontecer de uma forma menos sentida, menos impactante. Agora, Fernanda, falando de marketing digital em específico, a utilização das plataformas, redes sociais, a gente tem hoje até um boom de influenciadores, digamos assim, né? O uso da internet, das redes sociais, como também ferramenta de empregabilidade, por exemplo. A estratégia do marketing, o bom uso das redes sociais, eu acho que é determinante para você que atua diretamente com isso ou para aquelas pessoas que também utilizam isso como um trampolim, como uma ajuda ali para fomentar, engajar o seu negócio, não é? Não tenha dúvida, Lene, porque acho que daqui para frente a gente tem muito mais audiência nas redes digitais, até mesmo nas redes digitais profissionais. Então, para quem está procurando um emprego, eu tenho certeza que as pessoas estão usando melhor as ferramentas, todas essas ferramentas que fazem a aproximação dos profissionais que estão no ambiente corporativo, seja para contratar, seja para ser contratado, seja para comprar, seja para vender, enfim. E a visibilidade dentro dessas redes, ela é muito relevante. Por quê? Porque estamos sendo impactados o tempo todo por pessoas que estão contando o quanto elas são boas no que elas fazem, se posicionando, mostrando, né, criando ou aumentando a sua autoridade e, obviamente, quem tem mais autoridade que o outro será mais visto que o outro e será mais escolhido que o outro. Acho que a pandemia ela foi um catalisador, né, importantíssimo, obviamente, para esse movimento, até porque antes da pandemia a gente não via tantos influenciadores corporativos, né, tantas pessoas se posicionando nas redes, porque parecia pouco relevante e também porque algumas gerações não foram muito treinadas para esse marketing pessoal, para a gente contar quem a gente é. Como se fosse até um pouco, tipo, mas né, para de ser aparecido, que exibido, você se posicionando. Mas hoje não, isso é muito natural, porque as novas gerações que são nativas digitais entendem isso de uma forma muito espontânea, inclusive, e se apresentam e apresentam suas habilidades com muita desenvoltura, né? E isso acaba, obviamente, abrindo espaço para que todos os outros profissionais assim o façam. Então, assim, você apresentar as suas habilidades, contar a sua história nas redes sociais, mostrar o que você sabe através da produção de conteúdo é muito bem-vindo para quem quer ter uma carreira mais longa, quer levar sua carreira. Quando eu era mais jovem, eu achava que nessa idade que eu tenho hoje, eu tenho 50 anos, que quando eu chegasse perto dos 50 anos, eu já estaria planejando a minha aposentadoria. E, na verdade, não, né? Pelo contrário, eu vou precisar ser produtiva por muito tempo. Então, da mesma forma que lá atrás, eu entendi que quando eu tivesse 40 anos, como uma profissional de marketing, a minha carreira, enfim, eu não teria tantas oportunidades, hoje eu preciso fazer essas oportunidades acontecerem. E a presença digital, ela é uma ferramenta bastante importante
nesse aspecto. E sem falar que essa longevidade de carreira também chama atenção para o lifelong learning, que é o aprendizado contínuo ao longo da vida. Tem toda essa questão de você não ficar parado no tempo, realmente se repaginar, independente de você ser jovem no mercado de trabalho, ter uma carreira mais sênior, enfim, independe mesmo de idade e geração. O aprendizado, ele é contínuo, independente também da questão de área atuante, né, Fernanda? Com certeza. E aí, nesse aspecto, olha só, a gente volta. Será que é mesmo só a inteligência artificial que vai, catapultar a gente para o que é novo? Ou o próprio movimento? Olha, quantos movimentos paralelos a gente tem que fazem com que a gente precise o tempo todo se renovar, né? E eu acho que esses espaços entre as renovações, eles são cada vez mais curtos, né? Então, quando você traz a história do lifelong learning, eu acho que ela é tão interessante, porque a gente, né, imagina, a gente pensava que ia fazer uma graduação, uma pós-graduação, um mestrado e estava resolvido. E hoje a gente tem tanta ferramenta para a gente aprender todo dia, a gente tem tanto canal de informação, que é até gostoso a gente saber que a gente vai precisar se renovar, né? E que vai ter muito mais espaço para criar. Porque eu acho que é isso, o espaço que a gente tem pela frente, ele é de criação, ele é de inovação, porque a operação, a repetição, ela vai ficar meio que automatizada. A cargo mesmo da inteligência, mas o olhar humano, a presença e o sentimento humano é insubstituível, né? Com certeza. A gente está no final já do programa. Antes, vou pedir rapidamente uma consideração final, uma palavra para quem nos assiste, por favor. A minha consideração, eu acho que é essa muito da autoridade, né? Eu acho que hoje, para a gente ter uma carreira mais longa, a gente precisa contar para as pessoas quem a gente é, sem vergonha. Porque não é feio, pelo contrário, é bacana a gente contar o que a gente sabe, o que a gente colecionou ao longo da experiência da gente, as pessoas que a gente conhece. Então, eu acho que essa autoridade digital e essa presença nas redes para a gente consumir conteúdo bom, corporativo, para a gente entender quais são os próximos passos, para onde as tendências estão levando a gente, elas são essenciais para que a gente possa, então, estender, né, todo esse nosso período de produtividade e fazer uma carreira mais longa, com mais rentável, enfim, eu acho que a gente tem tanta oportunidade e, enfim, e quem quiser, né, acompanhar o nosso trabalho e entender como isso tudo acontece, quem quiser bater um papo, a gente está por aqui. Ótimo, foi ótimo o nosso papo hoje aqui no Aqui Tem Vaga. Fica então um convite feito pela Fernanda Nascimento. Muito obrigada, boa sorte sempre na carreira e até a próxima. Até a próxima. E para você também que nos acompanha, muito obrigada por sua companhia e audiência. Até o próximo Aqui Tem Vaga.